Meus amados irmãos, a graça e a paz. Vou fazer aqui um breve esclarecimento atualizado sobre alguns temas que tem aí no canal a respeito do Nós somos a Igreja de Cristo, sobre o batismo nas águas é válido hoje? Uma pergunta. E sobre a ceia do Senhor, não é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. É o que está lá, a ceia do Senhor, não é a Santa Ceia. Atualizando, meus queridos, entenda uma coisa, você que está me ouvindo não tem nenhuma obrigação de crer, concordar com tudo que eu falo, tá ok? Mas se você observar o que eu estou passando para os irmãos, eu estou mostrando na mesma escritura que o povo lê, eu estou lendo da mesma forma que o povo lê as escrituras. Eu mostro os versículos, peço até para os irmãos, se você puder acompanhar o passo a passo de cada vídeo que tem aí, tem a playlist, aí você pode entrar na playlist aí dos vídeos e procurar por cada tema e tirar suas conclusões, tá bom? Você concordando ou não, você não vai deixar de ser meu irmão, você não vai deixar de ser minha irmã. Te amo em Cristo Jesus, tá bom? Não estou aqui para se fazer inimigo de ninguém, porque fazendo assim, eu estou querendo ser melhor do que os outros, sendo que eu e você estamos a cada dia aprendendo uns com os outros da melhor forma possível. O objetivo desses 3 temas é trazendo uma realidade de experiência. Eu tive experiência com esses 3 temas, com essas 3 coisas em minha vida, né? O primeiro nós somos a Igreja de Cristo porque hoje eu não vejo essa necessidade de eu estar obrigatoriamente dentro de 4 paredes. Por quê? Porque primeiro, quando a palavra ela vai mostrar para mim que eu sou a morada do Espírito Santo, quando a palavra vai mostrar para mim que aonde eu estiver reunido no nome do Senhor Jesus, Ele estará comigo. E quando a palavra vai mostrar para mim que quando Jesus falou para aquela samaritana que ia chegar um tempo que adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é este que Ele procura, verdadeiros adoradores, entendeu? Então é esse o motivo que eu estou atualizando. E qual é o versículo que usam para se defender contra isso, para que você venha ter a obrigação de estar dentro de um templo, e como muitos ficam com medo de sair, achando que se saindo está fora do corpo de Cristo, está fora da comunhão. Eles vão usar lá em Hebreus 10, se não me falha a memória, né, que fala sobre não seja como alguns que deixaram de congregar. Então, mas só que a palavra ela fala isso, mas só que não fala em templos, entendeu? Aonde? Deixar de congregar aonde? Se nós fosse pegar no pé da letra, cada líder hoje que estão na frente de um templo, cada um saiu, a maioria deles saíram de outra congregação. Então, quando você sai de uma congregação, você deixou de congregar. Você foi para outra. Então, se for pegar o pé da letra, então a igreja que se diz igreja hoje, teria que ter um só templo. E assim ninguém ia deixar de congregar. Mas quando você sai de um templo para o outro, você está deixando de congregar. Entendeu? Se for pegar no pé da letra, se for templo. Mas não é o caso. Então, vamos já esclarecendo aí para você ver as realidades. Primeiro, você é igreja de Cristo. Então, se você é igreja, você tem liberdade para adorar a Deus, buscar Ele. O teu lar, você tem feito do seu lar? Essa é a pergunta. Porque muitos acham que se não for para a igreja, para o templo, né? O templo, que é considerado igreja, não vai ficar de pé.
Meus amados, tem pessoas que estão caídas dentro dos templos. Tem pessoas que têm o nome de que vive. Não tem lá nem Apocalipse? Tens o nome de que vives, né? De que estás vivo, mas estás morto. Por quê? Por conta dessas coisas, meus amados. As pessoas estão se apegando em coisas que Jesus não mandou. Os apóstolos não ensinaram isso. Vou mostrar aqui alguns versículos aqui para os irmãos verem que o que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, nem invenção minha. Agora, quem quiser continuar, tudo bem. Mas nem eu e nem você deve querer julgar o teu irmão. Nem por aquele que não vai e nem você que quer ir. Tá entendendo? Porque cada um tem liberdade. Aí tá aqui. Olha só. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, do versículo 3 e 5. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios 16, versículo 19. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha aí, tá vendo? Colossenses 4,15, esse que eu acabei de ler. Ao amado Filemon, vai estar lá em Filemon, né? Ao amado Filemon e a igreja que está em tua casa. Filemon 1, Filemon, versículo 1 e versículo 2, porque não tem capítulo, né? Então, meus amados, aqui está. Você quer mais prova que a igreja, essa é a igreja? Ela se reúne de casa em casa, entendeu? Você é a igreja. Você pode visitar um enfermo. Você pode... O mundo está aí, meu irmão, para você fazer a obra de Deus. O objetivo desses templos hoje é gerar gasto. E gerando gasto, você vai ser obrigado a pagar. E você sendo obrigado a pagar, e fora as mentiras sobre os dízimos, né? Dizendo que se você não der, o devorador vai te atacar. Que se você não der, você não tem parte com Deus, você está desobedecendo o mandamento que Jesus falou, e sendo que o que Jesus falou ali no Novo Testamento, no Novo, dizem que é o Novo Testamento, mas ali Jesus, ali não dava... ali Jesus estava obedecendo ainda a lei, por isso que ele disse, eu não vim para destruir a lei, vim para cumpri-la. Então Jesus estava ali falando sobre o dízimo, mas ele não estava falando em dinheiro. Você perceba que estava falando sobre sementes, sobre coisas de comer, entendeu? Então não era dinheiro, meus amados. Se você quer abençoar alguém, ou quer abençoar, seja quem for, você tem liberdade de contribuir segundo o que você sentir no seu coração, entendeu? Então, nós somos a igreja de Cristo. Se você não crê assim, eu creio dessa forma porque as Escrituras me dá essa possibilidade. Eu não saberia disso se eu ficar só dependendo do que era pregado dentro dos templos. Porque dentro dos templos, querendo ou não, nós temos que aceitar isso. Tem um sistema, tem um roda-roda, uma roda de costume que fica só rodando naquilo e você nunca vai tirar aquilo da cabeça porque você está lá dentro. E às vezes é onde é que está o segredo. Às vezes é onde, você não já viu aquilo que às vezes Deus quer te colocar só para você aprender. Pronto, esse tempo que eu passei só, eu não me desviei de Deus. Eu só desviei do templo, tá entendendo? Eu não me desviei dos irmãos. Eu não odeio os irmãos, tá entendendo? Não, eu só me desviei de uma coisa que era ilusão, tá entendendo? Era uma coisa que era ilusão, fora outras coisas que isso causa. Pessoas brigam para estar dentro do templo, para fazer algo dentro do templo e chamam ainda casa de Deus, que não é casa de Deus. Que é isso? Se fosse casa de Deus de verdade, Jesus disse que quem queria seguir a ele falou que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. E aí? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então não era a casa de Deus? Ele poderia repousar a cabeça lá, mas não era.
Então Jesus não ensinou ninguém a levantar templo. Isso aí é coisas dos homens, é invenções dos homens. Ah, mas é para agrupar. Agrupar para estar tirando a lã das ovelhas, entendeu? E por isso que está esse acúmulo, meus amados irmãos, de pecados, está entendendo? Esses acúmulos de heresias, dessas coisas. Por quê? Porque Deus não mandou fazer isso. Os irmãos podem muito bem se reunir em uma praça, os irmãos podem muito bem se reunir debaixo de alguma coisa, mas que não seja obrigatório ter obrigação de algo que você está debaixo e você tem que pagar alguma coisa. Se você quer reunir com pessoas, que se reúnam para o quê? Se quer ajudar um próximo, se reúne e ajuda as pessoas ali necessitadas, mas não para gerar custo para os irmãos, entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista sobre o batismo nas águas. Meus amados irmãos, se você prestar atenção, João estava apontando para o maior que era Jesus. Se hoje estão praticando isso, primeiro, é porque querem mesmo, por ignorância, ou porque também não entenderam as escrituras, qual é o objetivo, apontando para o maior batismo e estão preferindo ainda o batismo de João em vez do de Jesus. Aí querem os três, não tem como ficar com todos. Tem que escolher um, porque se você escolher o de João, você acaba negando o sacrifício de Jesus. Você acaba negando o sangue dele. Por isso que antes do sacrifício de Jesus, o batismo era necessário. Era necessário. Por isso que Paulo até batizou alguns, mas ele disse: eu batizei, eu não me lembro quantos, mas Deus, Jesus, o Senhor não me enviou para batizar, e sim para pregar o Evangelho. Aí eu lhe pergunto, Deus, Ele te enviou para batizar? Ele te enviou para batizar? Me prova isso, que Ele enviou em você para batizar. Os discípulos lá naquele tempo, Jesus disse: ide. Quem crê for batizado, batizado em quê, meus amados? Batizado em quê? Nas águas? Lá está dizendo nas águas. Lá está dizendo, quem for e for batizado no batismo de João e no meu batismo, tem lá dizendo, não tem. Tinha só um batismo, uma só fé. Então, o batismo que prevaleceu foi o de Jesus. A ceia. Quer que eu fale sobre a ceia? Lá em Coríntios. Onde é que tem essa palavra santa, ceia? Onde é que tem aí? Cadê essas regras? Onde é que tem essas regras aí para participar da ceia? Procura aí, me mostra nas escrituras. Me mostra nessas escrituras, porque o que me convenceu não foi homens. Homens usados sim, homens me mostraram nas escrituras o que estava escrito. Então me convenceu pelas escrituras. Então é assim que nós somos convencidos pela própria escritura. Está nas escrituras. Então tem coisas que têm sentido e tem coisas que não têm sentido. Então lá em Coríntios vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a ceia do Senhor. E que ceia era aquela? Está aí nos vídeos eu falei. Tem nos vídeos aí. Acha o passo a passo certinho que você vai entender. Tem nos vídeos aí. Então, para que essa ceia? Essa daí que estão... A ceia que Paulo estava repreendendo era em questão que os irmãos estavam mais lembrando dele do que do próximo. Eles estavam esquecendo dos seus irmãos. E tudo aquilo que acontece ali é sobre questão não compartilhar com seus irmãos. Era só isso. Paulo não estava levantando nenhum tipo de obrigação, de pedacinho de pão, de suco, para estar praticando hoje. Aonde? Porque lá na frente, mais na frente não tem nenhuma instrução. Lá tem instrução para casamento, tem instrução para como viver uma vida com Deus, tem outras instruções ali acerca de tantas coisas, mas não tem sobre cenas nem sobre batismo. Por quê? Lá em Hebreus também Paulo o escritor aos Hebreus vai falar, que muitos consideram como foi Paulo que escreveu, vai falar que Paulo falou sobre os fundamentos. E ele falou que questão de ensino sobre batismo e outras coisas e tal, ele disse que esses ensinamentos, ele ia ver se ia ensinar, se Deus assim permitisse. Aí eu lhe pergunto, cadê? Se ele não mencionou, porque Deus não permitiu. Então não tem regra para isso.
Agora a questão é, você crê? Você quer praticar isso? Você quer estar fazendo isso? Agora uma coisa eu te dou um conselho. Não julga teu irmão. Não julga teu irmão se ele não fizer porque tu está fazendo. Ele não tem comunhão com Deus. Porque ele não está praticando isso que você está praticando e gosta e quer. Entendeu? Não diga que ele não faz parte da igreja de Cristo. Quem é eu e você para dizer isso? Então, as escrituras estão aí. Se você não lê as escrituras da forma correta, eu lhe garanto, eu não lia as escrituras da forma correta. Eu acompanhava como lia na igreja, nos templos, né? Como os irmãos considerem. Então eu lia como, vamos lá, o pastor abria lá a Bíblia, vamos ler aqui e tal. Pelo que ele falava, toda a igreja já sabe, se abrindo em Corinto ali, fala sobre a Santa Ceia. Então você não consegue mudar o entendimento, porque você diz, aqui está falando sobre a Santa Ceia, aqui é sobre Santa Ceia. E muitos falam, Jesus disse que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. O que é beber e o que é comer? O que é isso? É isso aí? É isso comer um pedacinho de pão? É isso tomar um sangue? Aonde tem isso, meus amados? Falando que é isso que Jesus estava falando. Será que não é? Se você crê nele, se você não obedecer a ele, será que não é isso? Em receber a Jesus Cristo você faz parte do sangue dele? Você faz parte do corpo dele? Você obedecer tudo que Jesus falando, você está recebendo o sacrifício dele? Será que não é isso? Mas por que criaram isso com a que se diz em Santa Ceia? Para mim, segundo as Escrituras, não tem nada a ver.